Olá pessoal, Anne Silva. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a terra que mana leite e mel, a terra farta, fértil e que o Criador falou que ela era farta, não deu um tempo para início, para fim, nem para preparação. Vocês vão para a terra de Canaã e lá vocês vão encontrar fartura. Não tinha nada a ser preparado, canal a ser construído, como o canal de Suez, se a gente fosse aprofundar, é um tema muito longo, mas ele teve um motivo para ser criado, justamente para que houvesse essa transformação, né? De mapa, como diz as escrituras, de nomes, tempos e lugares. Passamos pela primeira, segunda, eu acredito que já houve a terceira guerra mundial. Nós passamos aí mais de 20 guerras fortes e outras que perduram até hoje, como o Salvador disse, né? Guerras e rumores de guerra. Hoje eles não precisam fazer guerra, basta o rumor e usar a televisão, que eles mesmos são donos, então eles criam, como nos filmes de Hollywood, guerra onde eles quiserem. E nós, réis mortais, não vamos comprar uma passagem para ver se é verdade, né? Então, eu não vou me aprofundar muito, vou dar assim, como é fácil a gente questionar o sistema através do Google, né, que é a ferramenta deles de manipulação, e perceber aí que entre a mentira e a verdade é uma linha tênue, é uma coisa assim bem sutil, que se você não estiver desperto, não for um questionador, não for uma pessoa de glândula pineal ativada, você não vai perceber, vai cair no engano. Eu perguntei aqui, qual o significado de terra que mana leite e mel? Terra que mana leite e mel é uma expressão bíblica que simboliza um lugar de extrema fartura, fertilidade e prosperidade, representando a terra prometida, Canaã. Eu não vou ler mais não. Aí vou deixar aqui porque depois a pessoa pode aproveitar essas perguntas e se aprofundar mais. Em que região fica atual Israel, Palestina, Líbano, Jordânia e Síria? Israel, Palestina, que é Cisjordânia e faixa de Gaza, Líbano, Jordânia e Síria, estão localizadas na região do Oriente Médio, especificamente no sub-região conhecida como Levante ou Levante Mediterrâneo. Aí eu coloquei aqui uma imagem do continente, a gente vê essa parte do continente americano aqui todo verdinho. É verde porque simboliza a cobertura vegetal. E quando a gente vai para a África, tá amarelinho, e lá para aquela parte lá da Ásia, né, aquele lado lá mais para cima, ele tá, você vê que não tem muita vegetação, né? Então também não vou me aprofundar o que significa o amarelo, o azul, o verde, né? O verde eu já falei, o roxo, né? Cada um simboliza ali. Mas o importante é a gente frisar que o continente americano, que fica para o lado do ocidente, ele é todo verdinho. Por quê? É fértil, tem bastante vegetal, né? Onde tem bastante vegetal, cobertura vegetal, vai ter gado, vai ter bastante coisa, né? Enfim, eu perguntei aqui, ao receber a notícia de ter que seguir para a terra de Canaã, qual continente Moisés estava? Ao receber a ordem divina para tirar o povo do Egito e seguir para a terra de Canaã, terra prometida, Moisés estava na região do Monte Horebe, também conhecido como Monte Sinai, situado na península do Sinai. A península do Sinai, onde se localiza o monte, é considerada geograficamente parte da Ásia, a sudeste da Ásia, fazendo fronteira com o Egito, África. Ali fica, é fácil a pessoa entender isso, porque colocando o limite, né, o limite fronteiriço, a gente vai ter sempre uma marcação que vai ser guiada pelo mar. Então, vai justificar de atravessarem o mar, né? Não é à toa que colocaram nessa situação. Mas eu acredito que seja puro engano.
Vamos lá. Qual o significado de terra que mana leite e mel? Terra que mana leite e mel é uma expressão bíblica que simboliza um lugar de extrema fartura, fertilidade e prosperidade, representando a terra prometida, Canaã. A metáfora descreve um ambiente abundante para a pecuária, leite e agricultura, mel, frutos, prometendo uma vida de bênção e sustento divino, em contraste com a escassez da escravidão. Né? Aqui eles misturaram um pouquinho a escravidão para ter aquela, né? Vamos lá. Onde se situa o território da Bíblia que mana leite e mel? O território bíblico que mana leite e mel situa-se na terra de Canaã. Isso é bíblico. Uma região fértil localizada no crescente fértil, abrangendo a área da atual Israel, Palestina e partes da Jordânia, Síria e Líbano. A expressão bíblica, Êxodo 3:8, simboliza uma terra rica em agricultura e pecuária, prometida a Abraão e descendentes. Aqui está, ó, rica em agricultura e pecuária. Se ela é rica em agricultura e pecuária, se ela é farta, se ela tem toda essa característica, ela não falta nada. Não falta nada. Ele mandou, é como se falasse assim, ó, vou te mandar para um lugar completo. Lá você não vai ter escassez de nada, seja água, seja o que for, né? Eu coloquei aqui, Israel é autossustentável. Eu peguei Israel como exemplo porque aquela Israel ali, ela para mim, no meu ponto de vista, ela não está se enquadrando na Israel da Bíblia, que é no centro da terra, que Isaías fala sobre ela, né? Bem no centro da terra, só que hoje ela está submersa. Ela, ela no Apocalipse 6:12, ela vai emergir no centro da terra e todo olho vai ver, porque não, como não é a bola, não é uma bola, é um círculo, então quem olhar para o centro da terra vai ver Jerusalém no topo do Monte Sião. Isso aí é só para pontuar para que as pessoas entendam que essa Israel não pode estar nesse contexto. Isso foi a troca de nomes, tempos e lugares. Israel é considerado uma potência agrícola e tecnológica, tendo transformado o deserto em terras produtivas. Peraí, tendo transformado o deserto em. Então, essa Israel que está ali é de 1948. Então, de 1948 para cá, eles fizeram o que fizeram lá em Dubai, reconstruir no deserto, mas o Criador falou que está lá, vou mandar vocês para uma terra que manda leite e mel, tá tudo prontinho, não tem que fazer nada não. Senão ele ia falar assim, ó, vou mandar vocês para uma terra árida, é um lugar deserto, e lá vocês se virem lá para arrumar água, alimento. Ele não fez isso. Então já está contradizendo aqui, né? Tendo transformado o deserto em terras produtivas. Lembrando que essa Israel é de 1948. Mas não é totalmente autossustentável em termos de alimentos. Mas como assim? O Criador mandou para lá, porque mana leite e mel, já manava leite e mel, não precisava preparar nada, ele deu prontinho. Aí coloca aqui, embora o país tenha alcançado a autossuficiência em água, mas como que eles conseguiram ser árido e deserto? Aí está aqui, dessalinização e reuso, quer dizer, eles tiveram que tirar o sal da água e usar a água que eles já usavam, olha que coisa. Nem Jacó fazia isso, porque ele tinha o poço dele lá e alimentou nações ali, gerações, desculpa, matou a sede de gerações, inclusive a gente tem a passagem da mulher no poço de Jacó. E seja um grande. Aí coloca aqui, né? Que teve que dessalinização e reuso, e seja um grande produtor de frutas, vegetais e laticínios, ele depende fortemente da importação de grãos. Ué, cereais e outros alimentos básicos. Gente, a terra que mana leite e mel precisa de outros alimentos básicos, do básico. Aqui está um resumo da atual situação. Aí bota aqui a autossustentabilidade de Israel em 2024 e 2025. Água.
Olha, cerca de 80% de sua água potável doméstica vem de usinas de dessalinização do Mediterrâneo. E cerca de 90% das águas residuais são tratadas e reutilizadas para irrigação agrícola. Não, não pode ser. Eu nem vou continuar lendo, porque aqui está embaixo a dependência de importação. Israel importa a grande maioria de seus grãos, trigo, cevada e milho para o consumo humano. Aqui seria a parte do mel. Cadê? Semana leite e mel? Tá errado, não tá? Eu não quero botar aqui, colocar aqui minha opinião, não, mas uma consulta, assim, super, estou fazendo uma coisa superficial, porque isso aqui eu já tenho já traçado na minha mente. Mas é para as pessoas perceberem como que a coisa não bate. O Oriente Médio, é outra pergunta que eu fiz. O Oriente Médio é uma região fértil que pode sustentar as demais nações? Não, o Oriente Médio não é considerado uma região fértil, ou não é considerado uma região fértil, capaz de sustentar as demais nações em termos de produção de alimentos. Mas como? É a terra que manda leite e mel. Pelo contrário, a região é marcada por um clima árido e semiárido, com escassez hídrica crônica, o que a torna uma das maiores dependentes de importação de alimentos no mundo. Gente, mas é onde está a terra que manda leite e mel? Coisa doida, hein? Então vamos para outra pergunta que eu fiz. Quais as características da terra de Canaã? A terra de Canaã, frequentemente referida na Bíblia como a terra prometida e descrita como um lugar que emana leite e mel, o Êxodo 3:8, era uma região rica, fértil e estrategicamente localizada no Levante. Olha, o Levante, eles colocam entre parênteses, atual Israel, Palestina, Líbano, Jordânia, entendeu? Mas esses nomes estão em lugares errados, mas do jeito que eles nos apresentam hoje, ela não é autossuficiente. Tem uma coisa errada aí. Vê como a própria ferramenta do sistema se contradiz, né? Então agora nós vamos para o que eu quero sinalizar aqui, mas não vou falar, mas vamos ler, vamos ler. O Brasil, o Brasil, pai, eu vou botar aqui, eu não botei um mas é aqui. O Brasil, país de commodity? O Brasil é país de commodities? Eu até vou botar o aqui para não dizer que eu manipulei. É país de commodities? Vamos esperar a resposta. Nossa, ele está pensando muito, já estava ali. Sim, o Brasil é um dos maiores exportadores mundiais, olha, de commodities, consolidando-se como uma potência agroambiental e mineral. Produtos como soja, minério de ferro, petróleo, nióbio que eles não colocaram aqui, café e carne sustentam a balança comercial, representando cerca de 70% das exportações. Quer dizer, 70% das exportações ainda sustentam a sua própria nação. Essa forte dependência gera vantagens competitivas, mas também vulnerabilidade a preços internacionais. Ou seja, muitas coisas vão para fora, eles trabalham lá isso como insumos e a gente compra, né? Com os melhoramentos, né? Que eles falam agora, a palavra é melhoramento. Olha, líder agrícola, setor mineral e energético, impacto econômico, o agronegócio, principal pilar, registra balança comercial de 137,7 bilhões de dólares, não são reais, não, em 2024, superando os Estados Unidos. Principais destinos. Olha, o Brasil manda para um lugar que é super populoso, então são muitas bocas para alimentar. Principais destinos: a China é o maior importador, impulsionando a pauta exportadora brasileira. Tá vendo? Então aqui a gente não precisa nem discutir que houve um trabalho muito grande para modificar. Eles trocam os nomes, né? Basta trocar um nome que a gente já e vai se afastando, né? O povo, por isso que diz que o povo tem memória curta. Se você não for lá nos livros, não juntar
livros acadêmicos, livros históricos com a Bíblia, a gente nunca vai entender que muitas coisas que nos afastaram na Bíblia para 2026 anos agora estão muito próximos, estão linkados, mas como que eles não querem que a gente perceba esse link, né? Por exemplo, a Bíblia fala lá sobre os nicolaítas. Aí a gente fica, nicolaíta, mas está tantos anos lá atrás. Mas se você for procurar lá, Maquiavel, a gente vê Maquiavel. Mas peraí, Maquiavel, qual o sobrenome dele? Nicolau, o nome dele. É, o nome dele. Nicolau Nicolau Maquiavel. Ué, Nicolau Maquiavel, então são os nicolaítas. Entendeu? Então, as histórias que a gente vê que eles afastam muito, trocam antes de Cristo, depois do Cristo que eles criaram lá de 2020 e poucos anos, e a gente vai ver, na verdade, o calendário correto está com os atuais judeus, né? Com essa Israel. E lembrando que o povo, Israel não era um lugar, foi um homem que foi dado à nação de Israel, o povo de Israel. Não era um lugar. Nas escrituras você não vai achar lá que a cidade de Israel não tem. Ela teve que ser criada. E o que é mais importante lá, Jerusalém, por eles saberem que ela não está visível para a gente, não se dá muita ênfase. Ela é tão sagrada que eles não malham, não falam bem, mas também não malham, ela fica quietinha, deixa Israel ali de pano de fundo, Jerusalém de pano de fundo, e vamos cuidar aqui né, para criar eu não queria usar a palavra engano, essa mudança, eles tiveram que criar, entendeu? Jogar a conta para o nome do lugar. E Jerusalém fica quieta. É bom que fique quieta mesmo, porque Jerusalém não é de brincadeira, eles não podem ficar brincando. Eles usaram a criação do lugar. Então fica bem nítido aqui. E aqui existe um grande tráfego de mercadoria. E são containers e navios e mais navio, a coisa é frenética, o olhinho deles brilha, eles se sentem os poderosos, tudo em cima de quê? Do comércio. Nós somos o próprio commodities dele, porque em cima da gente a indústria alimentícia, a indústria farmacêutica, medicinal, indústria veterinária, tudo isso é trabalhado para que eles fiquem sempre vendendo, vendendo, enchendo seus containers e fazem a festa. E aqui no Brasil virou a grande Babilônia, né? Nós podemos dizer até no Ocidente, né? O Ocidente virou a Babilônia. Aqui faz o olhinho deles brilhar, aqui a alegria. Então aqui eles criam essa magia, enquanto eles conhecem o resto do mundo, podem ir além das terras que a gente não conhece, porque estão com todo o dinheiro, né? Com o ouro, o nome dos verdadeiros judaítas, né? Das escrituras, e valorizar apenas uma tribo. As outras tribos estão condenadas, né? Para ele não existe mais. É só uma mais desobediente, a que deu mais trabalho, que deveria atravessar para conhecer a terra prometida lá, a viagem que duraria 11 dias. Eles gastaram 40 anos, foram 40 anos por causa da desobediência, né? O Criador falava para essa tribo de Judá, judeus hebreus da Bíblia, e eles desobedecendo, morreram no meio do caminho, e o Criador ali acompanhando eles. Foi a tribo mais desobediente, hoje é a mais rica. Aqui falou lá na morte do Salvador que caia sobre nós o seu sangue, sobre os nossos filhos. Quer dizer, pegou uma maldição, o Criador se fez maldito junto com o filho. Aí eles pegam a maldição para eles. Olha, o homem vai suportar essa maldição toda? Aí por isso que a gente vê aí os verdadeiros judeus catando latinha, trabalhando de empregado na casa do rico, vindo de bunda de fora nos navios de tráfego negreiro, conforme Deuteronômio 28:15, porque eles vieram sob maldição, não vieram sob bênção. Reis, rainhas, tudo hoje vivendo aí na pobreza, e são marcados pela tez. Na grande maioria, a gente vai ver que é a tez que influencia essas pessoas que estão nesse estado.
né? Então, eu vou ler agora para encerrar, para não ficar muito longo. Não sei se a mensagem está sendo compreendida, a gente não pode falar claramente, né? É bom até que fique assim um pouquinho confuso, porque se a pessoa prestar atenção, vai pegar a deixa assim do geral, vai entender o que eu estou falando. Então, a farra desses mercadores, que hoje é tráfico de órgãos, de gente, rapto de criança e toda essa maldade que a gente está vendo que estourou aí agora, eles só esfregaram na nossa cara para desestabilizar, porque a gente não pode fazer nada, a gente só pode ficar estarrecidos assistindo, clamando pela misericórdia de Arro, né, do nosso Criador. E hoje eles podem fazer, falar o que quiser, mudar o que quiser, mudar a lei, mudar tudo, porque isso é profético, né? Então, em Apocalipse 18, vai de 11 a 18, descreve o lamento dos mercadores da terra pela destruição rápida da Grande Babilônia, um sistema comercial e religioso corrompido, viu? Na verdade, não é só religioso, comercial e religioso, não. Político, comercial e religioso. Eles não quiseram aqui apresentar né, as três aqui, a base, né, dessa pirâmide. Então, eu vou colocar aqui, ó, Apocalipse 18, 11. Vou colocar para a gente ler pela, pela passagem aqui. Apocalipse 18, 11. Os negociantes da terra chorarão e se lamentarão por causa dela, porque ninguém mais compra a mercadoria deles. Cargas de ouro, de prata, de pedras preciosas e de pérolas, de linho fino, de púrpura, de seda e de tecido escarlate, todo tipo de madeira aromática e peças de marfim, de madeira preciosa, de bronze, de ferro e de mármore, canela e outras especiarias, incenso, mirra e perfumes, vinho e azeite, azeite de oliva, farinha fina e trigo, bois e ovelhas, cavalos e carruagens, e até seres humanos vendidos como escravos. Hoje a gente tem umas versões que falam de venda de almas. Na verdade, a gente aqui, ó, na Almeida Revista e Atualizada, gado e ovelhas, e de cavalos, de carros, de escravos, lá em cima era vendidos como humanos vendidos como escravos. Aqui embaixo, de escravos e até almas humanas. Quer dizer, até almas humanas, eles, quer dizer, são as pessoas, tráfico de pessoas, né? Isso a gente está vendo aqui. Isso a gente já está vendo na atualidade, né? Aqui, ó, na outra versão, Bíblia Sagrada, nova versão transformadora. Aí eu vou pegar um pedaço aqui. Também comprava canela, especiarias, incenso, mirra, bálsamo, vinho, azeite de oliva, farinha fina, trigo, gado, ovelhas, cavalos, carroças, escravos e vidas humanas. É o que nós estamos vendo hoje. Tráfico, tráfico humano. Vendas de órgãos e vidas humanas, está aqui, escravos e vidas humanas. Então, a gente está presenciando isso, mas essa Babilônia vai ruir. Então, fica claro aqui que todo esse comércio aqui não está, não está lá entre o Egito e a Mesopotâmia. Não está. Aqui, ó. Essa fartura toda desse comerciante não está, ficou bem claro que não está em Israel, Palestina, Cisjordânia, faixa de Gaza, além de parte do Líbano, Jordânia, Síria, não está. É um engano. A terra que mana leite e mel é aqui no Brasil. Isso que eu estou falando assim de forma rasa, né? Mas se a gente se aprofundar, algumas pessoas vão chamar de maluco porque já estão catequizados, lobotizados,
hipnotizados e a televisão fez um grande trabalho de deixar as pessoas burras demais. É a música, né? Nem sou eu que estou falando. Então, quer dizer, as pessoas não vão aceitar, elas não aceitam. Mas ficou bem claro aqui que toda essa fartura não está em Israel. Muito pelo contrário, Israel nem autossuficiente é, né? Então, que eu espero que eu tenha passado a mensagem que se uma pessoa ouvir e entender, eu já fico feliz. Pelo menos a ideia que foi passada e eu agradeço a todos que, que assistirem o vídeo, compreender e também a pessoa tenha o direito de pensar de forma contrária. Eu respeito as opiniões contrárias, mas está no Ocidente, está aqui no Brasil, na terra de Canaã, terra que emana leite e mel, a terra prometida. E fiquem na graça e na paz do nosso Salvador. Um forte abraço.